Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Interlúdios. Primeiro, Ishik. Ishik chapeou em direção ao local do encontro com os estrangeiros, assoviando baixinho, carregando nos ombros um bastão com um balde em cada ponta. Usava uma bermuda até os joelhos e, nos pés submersos, sandálias lacustres. Estava sem camisa. Por Nurhalik, um bom lago por ano jamais cobria os ombros quando o sol estava brilhando. Um homem podia adoecer se não apanhasse sol suficiente. Ele assoviava, mas não porque estivesse tendo um dia agradável. Na verdade, o dia que Nurhalik lhe provera estava próximo de horrível. Somente 5 peixes nadavam nos baldes de Ishik, e 4 deles eram da variedade mais insípida e comum. As marés estavam instáveis, como se o lago puro estivesse mal-humorado. Dias ruins estavam a caminho, e isso era tão certo quanto as marés e o sol. Com centenas de quilômetros de largura, o lago puro se estendia em todas as direções. De sua superfície vítrea e cintilante até a parte mais funda, não passava de 1,80 m de profundidade. A água morna e preguiçosa, que na maioria dos lugares só chegava à metade da canela de um homem, estava repleta de peixes minúsculos, caranguejos coloridos e esprenos de rios semelhantes a enguias. O lago puro era a própria vida. Outrora, aquelas terras haviam sido reivindicadas por um rei. Selatalis, a nação era chamada, um dos reinos de época. Bem, podiam chamá-la do que quisessem, mas Nurhalik sabia que as fronteiras da natureza eram mais importantes que as das nações. Ishik era um lago purano. Antes de tudo, pelas marés e pelo sol, era o que ele era. Ele caminhava confiante pela parte rasa, embora os pontos de apoio fossem às vezes precários. A água, agradavelmente morna, lambia suas pernas pouco abaixo dos joelhos, e ele chapinhava um pouco. Sabia que devia se mover devagar, tomando cuidado para não apoiar os pés antes de verificar se não estava pisando em um farpelo ou em uma pedra afiada. O vilarejo de Fuabra, à frente, quebrava a perfeição vítrea com suas casas assentadas em blocos de rocha submersos. Seus tetos abobadados, que lembravam petrobulbos, eram as únicas coisas que quebravam a planeza do Lago Puro em um raio de muitos quilômetros. Outras pessoas caminhavam por ali também, movendo-se no mesmo ritmo lento. Era possível correr pela água, mas raramente havia motivo. O que poderia ser tão importante para que alguém provocasse tumulto e espirrasse água? Chique balançou a cabeça à simples ideia. Apenas estrangeiros eram tão apressados. Com um aceno de cabeça, ele cumprimentou Taspik, um homem de pele escura que passou puxando uma pequena balsa. Estava carregada com pilhas de roupas, provavelmente para lavar. Olá, Chique, disse o homem magrelo. Como está a pescaria? Péssima, respondeu Chique. Um macaco me amaldiçoou hoje. E você? Perdi uma camisa que estava lavando, informou Taspik, o tom simpático. Ah, as coisas são assim mesmo. Os meus estrangeiros estão lá? Com certeza. Estão na casa de Maíbe. Vou um macaco permita que eles não comam até a casa dela, disse Chique, continuando seu caminho. Ou a infectem com as constantes preocupações deles. Que o sol e as marés permitam, disse Taspik, dando uma risadinha e seguindo em frente. A casa de Maíbe era próxima ao centro do vilarejo. E Chique não sabia bem o que fazia querer morar lá.
A maioria das noites ele dormia muito bem em sua balsa. Nunca fazia frio no Lago Puro, exceto durante as grandes tormentas, e mesmo assim era possível suportá-las bem, com a graça de Nurhalik. O Lago Puro drenava suas águas para dentro de poços e buracos quando as tempestades se aproximavam. Assim, era possível posicionar a balsa entre duas rochas e se aninhar sob ela, usando-a para atenuar a fúria da tormenta. As tempestades ali não eram tão ruins quanto no Oriente, onde deslocavam rochedos e derrubavam prédios. Ele já ouvira histórias sobre aquela vida. Graças a Nurhalik, ele nunca precisara ir a um lugar tão horrível. Além do mais, provavelmente fazia frio lá. Por que seus habitantes simplesmente não se mudavam para o Lago Puro? Nurhalik permita que eles não venham, pensou ele, enquanto se dirigia à casa de Maíbe. Se todos soubessem como o Lago Puro era bom, certamente desejariam morar ali, e não haveria mais lugares onde se pudesse andar sem esbarrar em algum estrangeiro. Ele entrou na casa, expondo ao ar suas panturrilhas. O piso era baixo o suficiente para alguns centímetros de água ainda o recobrirem. Os lagos puranos preferiam assim. Era natural, embora a água às vezes fosse drenada quando a maré baixava. Peixinhos nadavam ao redor de seus pés. Do tipo comum, não valiam nada. Maíbe estava em casa, preparando uma sopa de peixe, e o cumprimentou com um aceno de cabeça. Era uma mulher robusta, que paquerava a Chique havia anos, tentando convencê-la a se casar com ela pelo fato de ser uma boa cozinheira. Talvez ele a deixasse fisgá-la algum dia. Os estrangeiros estavam em um canto, sentados a uma mesa que somente eles escolheriam. Aqui era um pouco elevada de modo que não molhassem os pés. Por Nurhalik, que tolos, pensou Ishik divertido. Longe do sol, usando camisas para se proteger de seus raios e com os pés fora da água. Não é de admirar que seus pensamentos sejam tão estranhos. Ele pousou os baldes e acenou para Maíbe, que o olhou. Boa pescaria? Péssima. Bem, sua sopa hoje vai ser grátis, Ishik, para compensar a maldição de Vumakak. Muito obrigado, disse ele, aceitando a tigela fumegante que ela lhe ofereceu. Ela sorriu. Agora ele estava em dívida com ela. Com tigelas suficientes, seria obrigado a desposá-la. Tem um cogril no balde para você, informou ele. Peguei hoje de manhã. Uma expressão de incerteza se estampou no rosto rechonchudo de Maíbe. O cogril era um peixe de muita sorte. Aliviava dores nas juntas durante o mês e às vezes permitia que a pessoa soubesse, interpretando os formatos das nuvens, quando ia receber a visita de amigos. Maíbe gostava bastante daqueles peixes devido às dores nos dedos que Nurhalik lhe enviava. Um cogril representava 2 semanas de sopa. Sim, ela é quem ficaria em débito com ele. Vumakak olhe por você, resmungou ela, aborrecida, examinando o balde. Esse está bom. Como vou conseguir capturá-lo, homem? Eu sou pescador, Maíbe, disse ele, tomando um gole de sopa. O formato da tigela permitia que sorvesse diretamente dela. É difícil pegar um pescador. Você sabe disso. Rindo consigo mesmo, ele se aproximou de seus estrangeiros enquanto ela tirava o cogril do balde. Havia 3 estrangeiros. 2 eram macabaquianos, embora fossem os mais estranhos que ele já vira. Um tinha membros grossos, embora a maioria de seus conterrâneos fosse baixa e de ossos finos, e era completamente calvo. O outro era mais alto, com cabelos curtos, musculatura bem definida e ombros largos. Em sua mente, Ishik o chamava de rabuja e bruto, em função de suas personalidades. O terceiro homem tinha a pele levemente bronzeada, como um maletiano, mas também não parecia muito normal. Seus olhos tinham um formato diferente e seu sotaque definitivamente não era letiano. Ele falava selaiano pior que os outros dois e, geralmente, permanecia calado. Como sempre parecia pensativo, Ishit o chamava de pensador. Eu queria saber como ele conseguiu essa cicatriz no couro cabeludo, pensou Ishik. A vida fora do Lago Puro era muito perigosa.
Um monte de guerras, principalmente a leste. Você está atrasado, viajante, disse o alto e impertigado Bruto. Ele tinha a compleição e a postura de um soldado, embora nenhum dos três portasse armas. Franzindo a testa, Ishiki sentou-se e, relutantemente, tirou os pés da água. Hoje não é o Warley? O dia está correto, amigo, disse Rabuja. Geralmente era ele quem falava mais. Mas nós combinamos nos encontrar ao meio-dia, entendeu? Estamos perto do meio-dia, replicou Ishiki. Sinceramente, quem se importava com a hora? Estrangeiros, sempre muito ocupados. Rabuja apenas balançou a cabeça quando Maíbe lhes trouxe sopa. A casa dela era a coisa mais próxima que o vilarejo tinha de uma estalagem. Ela entregou a Ishiki um guardanapo de tecido macio e um bom copo de vinho doce, tentando contrabalançar o peixe o mais rápido possível. Muito bem, disse Rabuja. Vamos ver seu relatório, amigo. Eu estive em Furrales, Funamir, Fu Albaste e Fu Mourim este mês, disse Ishiki, sorvendo mais um pouco de sopa. Ninguém viu esse homem que vocês estão procurando. Você fez as perguntas certas? Perguntou Bruto. Tem certeza? Claro que tenho certeza, disse Ishiki. Estou fazendo isso há séculos. 5 meses, corrigiu Bruto. E nenhum resultado. Ishiki deu de ombros. Vocês querem que eu invente histórias? Vou marcar que bem que gostaria disso. Não, nada de histórias, amigo, disse Rabuja. Só queremos a verdade. Bem, foi o que eu disse. Você juraria por Nuhalik, esse deus de vocês? Shhh, não fale esse nome, disse Ishiki. Vocês estão loucos? Rabuja franziu a testa. Mas ele é o seu deus, entendeu? O nome dele é sagrado? Não pode ser pronunciado? Os estrangeiros eram tão burros. Claro que Nuhalik era o deus deles, mas todo mundo sempre fingia que não era. Von Macaque, seu rancoroso irmão mais novo, tinha que acreditar que as pessoas o adoravam, senão ficava com ciúmes. Só era seguro falar sobre essas coisas em uma gruta sagrada. Eu juro por Von Macaque, disse Chique enfaticamente, que ele olhe por mim ou me amaldiçoe segundo sua vontade. Eu procurei com muita dedicação, mas ninguém viu um estrangeiro como esse que vocês mencionaram, de cabelos brancos, língua afiada e o rosto em forma de flecha. Ele às vezes tinge os cabelos, disse Rabuja, e usa disfarces. Eu perguntei usando os nomes que vocês me deram. Ninguém o viu. Mas talvez eu encontre um peixe que possa localizá-lo. Ishiki coçou a rala barba do queixo. Aposto que um corta-réu poderia fazer isso. Mas posso demorar a encontrar um. Os três o encararam. Talvez esses peixes funcionem, viu? Disse Bruto. Superstição, retrucou Rabuja. Você está sempre procurando superstições, Val. Val não era o nome verdadeiro do homem. Ishiki tinha certeza de que eles usavam nomes falsos. Por isso usava os apelidos que lhes dera. Se eles lhe forneciam nomes falsos, ele também lhes daria nomes falsos. E você, Temo? Rebateu Bruto. Não podemos impor nosso modo de... Senhores, disse o pensador, acenando com a cabeça para Ishiki, que ainda sorvia a sopa. Os três homens mudaram então de língua para continuar a discussão. Ishiki escutava a conversa distraidamente, tentando determinar qual era a língua. Nunca fora bom com idiomas estrangeiros. Para que precisaria deles? Não o ajudariam a pescar nem a vender os peixes. Ele havia mesmo procurado o homem que eles queriam encontrar. Andara muito pela região, visitara muitos lugares em torno do Lago Puro. Aquele era um dos motivos por que não queria ficar preso a Maíbe. Pois então teria que se fixar em um lugar, o que não era bom para pegar peixes. Não os peixes raros, pelo menos. Não se preocupava em saber por que eles estavam procurando por esse tal de Royd, quem quer que ele fosse. Os estrangeiros estavam sempre procurando coisas que não tinham. Ishiki se recostou na cadeira e mergulhou os pés na água. A sensação era boa. Por fim, eles terminaram a discussão.
Deram-lhe então novas instruções, entregaram-lhe uma bolsa com esferas e desceram para a água. Como muitos estrangeiros, usavam grossas botas que lhes subiam até os joelhos. Chapinhando, caminharam até a porta. E Chique os seguiu, acenando para Maebe pegando seus baldes. Retornaria no final do dia para a refeição da noite. Talvez eu deva deixar ela me pegar, pensou ele, saindo para a luz do sol e suspirando de alívio. Nuhalik sabe que estou ficando velho. Talvez seja bom relaxar. Estamos com o mesmo pensamento, mano. Seus estrangeiros já estavam patinhando no Lago Puro. Rabuja era o último da fila. Parecia bastante contrariado. Onde está você, peregrino? Que busca idiota é essa? Depois acrescentou na própria língua. Alavanta Kamalu Kayana. E patinhou atrás dos companheiros. Bem, que idiota é, disse Chique, dando uma risadinha e tomando outro rumo para verificar suas armadilhas.